Dessa forma, em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsiste em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo inclusive previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial. Este, portanto, um trecho do voto do ministro relator no STF de um recurso extraordinário no finalzinho do ano passado no STF, que acabou decidindo que o amante ou a amante não tem direito à pensão, porque no nosso regime jurídico atual é impossível o reconhecimento de duas uniões estáveis ou de dois casamentos, não interessa por quanto tempo essa amante tenha feito parte da vida do sujeito, né? Ou o amante tenha feito parte da vida dessa mulher. Senhoras e senhores, se preparem, porque o vídeo de hoje é polêmico. Afinal de contas, nós vamos falar de... A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. E também vamos falar de... E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante não tem lá, amante nunca vai casar. E o preço que eu pago... Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Esse vídeo, portanto, mais um vídeo do nosso quadro Conversa de Bar. E essa nossa conversa hoje vai ser tão conversa de bar que eu até montei um cenário mais propício aqui pra gente, para esse nosso bate-papo. Hoje, portanto, eu vou abordar uma questão que muita gente detesta quando eu falo aqui no canal. Ah, Duarte, por que você vai falar desse assunto? Eu não gosto quando você fala disso. Mas vamos reconhecer que realmente seria problemático se eu falasse de assuntos aqui nesse canal que eu não gosto, né? Que eu não acho relevante apenas para agradar outras pessoas. Mas é fundamental para mim tratar dessa questão aqui. Quem acompanha mais tempo sabe que eu sou um crítico desse paradigma da monogamia impositiva. Eu não tenho nada contra a monogamia em si, sabe? Eu não tenho aversão nenhuma. Agora, a minha crítica dirige-se ao paradigma que impõe a monogamia. Eu tenho dito, inclusive, quem já acompanha mais tempo sabe, que a monogamia dentro do paradigma da pós-modernidade serve exclusivamente para subverter e perverter a masculinidade, porque hoje ela está muito amparada naquela ideia de igualitarismo, como é defendido pelo movimento feminista, pelo movimento progressista em geral, essa ideia de que homens e mulheres são iguais. Ela até teve uma função dentro do paradigma da nossa civilização cristã, mas essa função se perdeu então com o advento da pós-modernidade. Mas eu não vou entrar muito profundamente nessa questão sociológica e jurídica, porque há um vídeo aqui no canal no qual eu falo a respeito desses assuntos. Vou deixar aqui no card para quem quiser assistir, é um vídeo com mais de 20 minutos. Aí algumas pessoas também podem pensar, mas Duarte, você não é um cristão, como pode um cristão se opor à monogamia? Tem um vídeo aqui no canal no qual aborda essa questão também sobre uma perspectiva bíblica e dos princípios cristãos. Tem mais de meia hora esse vídeo, isso porque eu ainda tive que resumir bastante. Então não confunda cristianismo enquanto religião, o evangelho, né, a profissão de fé, com o cristianismo enquanto civilização. A civilização cristã é uma amálgama do judaísmo, da cultura grega, da cultura romana e da igreja cristã institucional. São coisas distintas, é fundamental que a gente então saiba fazer essa distinção. Então eu acho importante que a gente faça essa análise meio óbvia da relação que existe entre a monogamia dentro da nossa cultura com os institutos sociais da prostituição e do amantismo. Bom, pela forma como eu estou propondo o tema, já fica muito claro que eu vou fazer um recorte muito específico dessa questão. Eu não vou fazer uma análise histórica das raízes profundas da prostituição e do amantismo nas civilizações, não. Vou fazer um recorte específico dentro da nossa civilização cristã,
dos últimos séculos. Então eu não vou fazer uma coisa, sabe, muito profunda sociologicamente falando, até porque isso aqui é um vídeo de conversa de bar, né? A ideia aqui não é aprofundar muito nessas questões. E outra coisa, ainda vou fazer um recorte ainda mais específico, porque eu vou analisar os homens como sujeitos ativos dessas práticas, né, da prostituição e do amantismo, e as mulheres como sujeitos passivos, né, no caso da prostituição e do amantismo. Não que não existam mulheres que tenham amantes e homens que se prostituam. Existem também. Agora, eu vou fazer uma abordagem então específica no caso do homem como sujeito ativo e a mulher como sujeito passivo desses comportamentos. E aí, algumas obviedades já que eu posso dizer logo de início. Em primeiro lugar, não estou dizendo que a prostituição e o amantismo sejam criações da monogamia. Não estou dizendo isso. Quem interpretar isso dentro do que eu vou falar aqui realmente entendeu errado. Da mesma forma, não estou dizendo que você se relacionar com uma prostituta ou você ser uma prostituta, bem como você se relacionar com uma amante ou você ser uma amante, sejam questões corretas. Não, esses comportamentos são errados, esses comportamentos são reprováveis, tanto à luz dos princípios cristãos como em relação às minhas convicções pessoais mesmo. Não acho comportamentos realmente corretos. Acho que eles nos prejudicam em diversas áreas. Tanto a mulher que se prostitui como a que é amante, como o homem que, né, que se vale, recorre a prostitutas, como o homem que tem uma amante. Eu acho completamente errados esses comportamentos. Mas aqui eu vou fazer uma análise mais pragmática à luz da nossa cultura, da nossa civilização monogâmica e da sua relação, então, com esses institutos. Iniciando então dentro da perspectiva masculina, do homem como sujeito ativo, tanto da prostituição, né, recorrendo a prostitutas, como tendo amantes, a questão é muito simples, eu não preciso nem me demorar muito aqui, né? A relação do homem com essas duas práticas, ela é muito simples e ela, desde de aspectos históricos até os dias contemporâneos, não existe nenhuma novidade nisso aqui que eu vou falar. Ora, numa cultura monogâmica, onde o homem pode ter apenas uma companheira, uma parceira, ao menos oficialmente, o homem geralmente tem recorrido à prostituição como uma forma de quebrar o paradigma monogâmico para a satisfação sexual. Basicamente isso, para ter uma variação sexual dentro desse instinto masculino que é relativamente biológico, né, normal para o macho da espécie de querer ter mais de uma fêmea. Então os homens têm recorrido à prostituição basicamente para isso. Eu estou falando do homem que é comprometido, não estou falando do homem solteiro, não estou falando do homem que é comprometido numa relação monogâmica. Da mesma forma, o homem tem recorrido ao amantismo como uma maneira de ter ali uma segunda mulher. A verdade é essa, uma segunda esposa que vai ser de segunda categoria, como eu vou falar mais à frente, mas é uma relação de afeto mais profunda do que geralmente, né, vamos reconhecer, é uma relação com a prostituta. Com a prostituta, geralmente, ele vai lá, ele paga, tem a relação sexual e vai embora. Já com a amante, não. Geralmente, nós desenvolvemos uma relação afetiva mais profunda. Geralmente, é isso que tem acontecido. A gente tem um exemplo clássico na nossa história do Brasil, que foi Dom Pedro I e a Domitila lá, a Marquesa de Santos, né? Eles tiveram uma relação de amantismo durante anos. Então, geralmente, os homens têm recorrido ao amantismo para quebrar o paradigma monogâmico dentro dessa perspectiva de poder ter mais de uma parceira, companheira ou esposa com uma relação afetuosa um pouco mais profunda. E aí o Nelson Rodrigues era realmente um especialista em fazer esse tipo de descrição, né, nos livros dele, a vida como ela é. Então é basicamente isso. Para os homens não tem muito o que dizer. A prostituição é uma quebra do paradigma monogâmico no que diz respeito à questão da sexualidade, do sexo em si, da variação sexual. E o amantismo é uma quebra do paradigma monogâmico a partir da perspectiva de uma relação de afeto, uma relação amorosa, uma relação passional mais profunda com uma outra mulher, além daquela que é a sua, né, mulher oficial. Agora, já em relação às mulheres, a situação é um pouco mais complexa, um pouco mais, profunda a análise que a gente tem que fazer aqui. E aqui, novamente, vou fazer um outro recorte. Eu vou lidar com as mulheres que tiveram que se prostituir por questão de subsistência, por uma necessidade até existencial mesmo, de ter ali o mínimo para se alimentar, o mínimo para se vestir ao longo de suas vidas. Então, já exclui aí as escortes, as cortesãs, as prostitutas de luxo, enfim, todas essas mulheres que usaram, na verdade, a prática da prostituição para ascensão social, para ter um maior status e poder aquisitivo. Não, vou me referir àquelas mulheres que historicamente se prostituíram por uma necessidade mesmo básica, né, de ter acesso a questões básicas da sua existência, tais como comida, vestimenta. E aí eu acho importante, então, também
nós darmos uma definição do que é prostituição. E aqui eu vou oferecer a minha definição do que seja prostituição. É quando uma mulher faz uma oferta sexual em sentido amplo em troca de qualquer vantagem econômica, qualquer vantagem financeira. Prostituição é basicamente isso. Então, por esse contexto, por exemplo, você tira que essas mulheres que utilizam plataformas como OnlyFans, as atrizes de filmes pornográficos, as chamadas sugar babies, sim, elas estão se prostituindo. Dentro da minha perspectiva, não tem como negar isso. Elas estão oferecendo sim uma vantagem sexual em troca de benefícios econômicos e financeiros. Como eu falei, não é só a questão do ato sexual em si. Quando uma mulher, por exemplo, vende fotos íntimas, né, ela está se prostituindo, ela está vendendo a sexualidade dela até certo ponto e oferindo vantagens econômicas. Então, na minha opinião, não tem muito para onde correr, né? Mas enfim, voltando para a questão das mulheres que tiveram que se prostituir ao longo, né, dessa nossa história, da nossa civilização cristã, por uma questão de necessidade de subsistência, de ter alimento, de ter vestimentas básicas ali, é óbvio que essas mulheres muitas vezes foram prejudicadas por conta desse paradigma monogâmico impositivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não dá para comparar a situação que as mulheres têm hoje, que hoje elas tiveram acesso ao mercado de trabalho, tiveram uma assistência do Estado que elas não tinham no passado. Então, no passado, por exemplo, quando a mulher ficava viúva, quando a mulher ficava órfã, ou quando ela não tinha um homem, uma família que a assumisse para sustentá-la, era muito difícil que ela conseguisse acesso a essa subsistência básica, se ela realmente não fosse de uma família mais nobre. Então a gente sabe que a mortalidade, né, ou a mortandade masculina sempre foi muito maior, por questões de guerra, trabalhos mais perigosos aos quais os homens se expunham, questões até de saúde mental, que sempre atingiram muito mais os homens em geral do que as mulheres e que, enfim, os inabilitavam para relacionamento. Então, o contingente de mulheres sempre foi mas sempre foi maior do que o de homens, em geral. E aí você tinha, então, um contingente de mulheres, um excedente que ali não tinha como ter amparo nenhum e muitas delas acabavam migrando para a prostituição e se prejudicando. Vejam bem, não estou querendo justificar o que elas faziam, mas elas acabavam migrando por quê? Porque os homens não podiam nem dar assistência a elas. Veja que nem sempre é uma questão de há interesse, desejo sexual do homem que quer ter muitas mulheres. Porque muitas vezes quando você fala de uma cultura polígama ou mesmo uma bígama, o pessoal já pensa logo, é o homem que quer ter um monte de mulher para ter sexo. Não, tem isso também. Mas em muitos aspectos, em muitos momentos, existia também a questão do amparo, da assistência que as mulheres recebiam. Por exemplo, no judaísmo e no islamismo, muitas vezes as mulheres, então, os homens se casavam com mulheres por questões meramente assistenciais. Dizem que Maomé, por exemplo, tinha mulheres assim, com as quais ele se casou meramente por questões assistenciais. Então você vê que até mesmo esse aspecto assistencial, mais filantrópico, foi deixado de lado, porque dentro de uma cultura que o homem só pode ter uma única mulher, ele jamais poderia dar, então, assistência a uma mulher que, não tendo como, né, se sustentar, migrou então aí para prostituição, quando na verdade ela poderia, não estivéssemos nós num paradigma obrigatoriamente monogâmico, ter sido assistida por esse cara, nem que fosse ali, como eu disse, por questões meramente assistenciais. Agora, modernamente, a situação já é um pouco diferente, porque afinal de contas a mulher já há um bom tempo, né, de mais de um século para cá, passou a ter acesso ao mercado de trabalho, o assistencialismo do Estado aumentou bastante com a criação, né, das seguridades sociais, da assistência social que os estados passaram a fornecer aos desamparados, às mulheres, enfim, isso já no final ali do século XIX. Então, mitigou muito essa relação entre prostituição e a obrigatoriedade do paradigma, né, do monogâmico na nossa cultura. Eu acho que relativizou muito. Talvez ainda existam mulheres que sim, se prostituem por necessidades básicas ali, principalmente nessas regiões mais pobres e mais carentes do mundo, mas nos grandes centros, principalmente dos países ocidentais, eu acho, né, muito complicado. Pelo menos num país como o Brasil, onde as mulheres têm ali um acesso ao mercado de trabalho e uma maior assistência do Estado, se prostituir por conta de necessidades básicas como alimento e vestimenta, né? Hoje é muito mais comum, pelo contrário, as mulheres realmente se prostituírem para ter uma vida mais luxuosa, para ter mais status, enfim, para ganhar dinheiro. E aí essa relação, então, moderna entre o paradigma da monogamia e a prostituição deixa de ter algum valor. Agora, historicamente, sem dúvida nenhuma, muitas mulheres acabaram, né, sendo aí prejudicadas porque elas não puderam ser assumidas, porque nós vivíamos numa cultura, então, onde a monogamia era obrigatória. Agora, repito, modernamente, isso é uma questão que para mim já não se justifica mais tanto assim. Em relação ao amantismo, a questão também é muito simples, não é muito complexa. Ao longo da história, tanto ao longo da história, diferentemente da prostituição, como contemporaneamente, o que o amantismo tem produzido numa sociedade como a nossa, né, de monogamia compulsória, são muitas vezes famílias paralelas, né, famílias com status ali jurídico e social
inferiores. Vejam vocês, por exemplo, que até algumas décadas atrás existia no nosso ordenamento jurídico a figura do filho bastardo ou do filho ilegítimo, que era aquele filho, né, que tanto um homem quanto uma mulher tinham fora do casamento, geralmente com um amante, por exemplo, mas que não tinham a mesma dignidade e o mesmo status jurídico e social que os filhos havidos dentro do casamento. Então você acabou produzindo aí famílias paralelas e com status jurídico e social inferior. Por quê? Porque o cara era obrigado ali, então, a manter essa amante numa situação inferior. E veja bem, quando eu digo amante aqui, é uma situação muito complexa, porque, por exemplo, há um tempo atrás, o TJ lá do Rio Grande do Sul julgou uma ação de um cara que já se relacionava com uma mulher há 14 anos, a amante dele há 14 anos. E detalhe, com a ciência da esposa oficial. Então você vê, isso já não é mais uma relação de amantismo, isso é praticamente uma segunda família. E quantos de nós não conhecemos histórias assim, do sujeito que manteve aí uma família paralela durante anos, né? Aqui em Brasília tem até algumas histórias míticas sobre isso, sem que as famílias nem soubessem. O sujeito foi descobrir que era irmão do amigo dele no enterro, descobriu que tinham o mesmo pai. Então, esse tipo de situação, a monogamia compulsória, acabou empurrando necessariamente muitas mulheres que poderiam ter se tornado esposas para um status de amante. Eu repito aqui o nosso exemplo clássico por excelência, né? Um dos nossos imperadores, Dom Pedro I, que durante tanto tempo viveu uma relação de amantismo lá com a Marquesa de Santos, e poderia ter sido resolvido se nós, por exemplo, não estivéssemos numa cultura monogâmica compulsória. Então, Nelson Rodrigues também é muito prolífico em narrar esse tipo de situação. Vocês que estão me ouvindo aí sabem muito bem do que eu estou falando. Como diz a música da Marília Mendonça, amante não tem lar, meu amigo. Amante nunca vai casar, vai ficar vivendo aí numa vida de clandestinidade a vida inteira, e muitas vezes acaba sendo desamparada juridicamente, como o STF decidiu, que a amante não tem direito à pensão, por mais que muitas vezes, como eu repito aqui, né, muitas vezes a relação de amantismo seja uma segunda família que o cara tem, mas que por uma questão jurídica, impositiva e sociológica não pode existir, né, o paradigma da sacrossanta monogamia tem que ser impositivo. Então, historicamente tem sido isso. O amantismo tem produzido famílias paralelas. Então esse processo poderia ser resolvido se então essas relações pudessem ser assumidas, se o homem realmente pudesse ali dar um status de maior dignidade para sua amante, então tornando-a esposa dele. Mas aí alguns caras certamente podem fazer uma objeção, as pessoas podem fazer uma objeção até certo ponto procedente. Duarte, mas no caso do amantismo tem aquela questão da hipergamia, porque embora haja um número maior de mulheres do que homens, existem muitos homens com os quais as mulheres não querem se relacionar porque elas preferem ficar aí no status realmente da amante. Eu conheço casos de amantes aqui, por exemplo, em Brasília, que ganharam apartamento, que ganharam carro zero, né? Então é claro que a mulher vai ficar muito confortável nessa situação de amantismo. Agora, nem sempre é só a questão da hipergamia. Às vezes, realmente, a mulher, né, ela realmente gosta do cara, gostaria de ser esposa dele, mas ela não pode ser esposa dele, e o cara gostaria de fazê-la esposa dele, mas ele não pode porque a lei proíbe, porque os mores sociais ainda tem muita aversão a esse tipo de prática na nossa sociedade. Então a famosa fórmula do 80/20 nem sempre resolve todas as coisas. Concordo que sim, existem mulheres que querem ali um status máximo, nem que elas fiquem como amante a vida inteira. Agora existem situações de realmente homens, né, que tinham lá suas amantes, realmente as amavam, mas essas uniões não puderam ser oficializadas nem efetivadas porque, afinal de contas, o paradigma impositivo da monogamia as impedia. Então, sobre o amantismo é basicamente isso também, estou falando o óbvio aqui. E aí, então, as conclusões às quais eu chego, e na verdade a primeira não é nenhuma conclusão, mas seria uma pergunta retórica diante desses fatos, é a seguinte: será que essa decisão do STF, que há vários anos vem adotando um ativismo judicial muito grande, com decisões numa linha, né, progressista muito avançada também, muitas vezes até a míngua de legislação específica, será que ela não está ligada a essa ideia que eu tenho defendido aqui, ou ao menos indiretamente, de que o paradigma monogâmico continua mais do que nunca sendo útil agora a essa ideia do igualitarismo, a essa ideia progressista? Será que realmente, né, não faria sentido? Por que o STF então não reconheceu isso? Se já reconheceu coisas que muito mais difíceis de serem admitidas dentro do nosso ordenamento jurídico, será que não tem nenhuma relação? Que, enfim, essa questão, como eu disse, é uma pergunta muito mais retórica para reflexão aí. Agora, por outro lado, uma outra conclusão óbvia é a seguinte: se você, meu filho, já traiu, ou minha filha, né, que aqui serve também,
já traiu ou foi traída, seja por conta da prostituição ou por conta de amantismo, cabe aqui uma reflexão, no mínimo, sobre se é ou não problemática essa imposição da monogamia. Será que realmente não é um pouco problemática essa questão? Porque de um modo ou de outro, o amor expansivo para você, meu filho e minha filha, já serviu, só que de uma forma negativa, numa aplicação errada. Então será que realmente não tem algum problema, né? Esse pessoal que às vezes pula a cerca, é claro, é fruto de um desvio de caráter. Na maioria das vezes eu acho. Tem um pouco de fraqueza da carne também, sem dúvida, mas você ter um amante, você recorrer à prostituição, eu sempre digo aqui no canal, é muito mais honesto você terminar um relacionamento, já que você assumiu um compromisso de ter um relacionamento monogâmico, do que você trair a pessoa, cara. Seja por prostituição, por amantismo, seja pelo modo como for. Acho que nós temos que ter caráter e dignidade de chegar pra pessoa e falar, olha, não dá mais, prefiro seguir minha vida. Ou então fala, olha, vamos abrir a relação, que eu também não acho certo. Mas definitivamente, você trair não é a melhor prática. Agora, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Essa imposição da monogamia até certo ponto, ela tem esse efeito colateral da traição em níveis muito intensos. Portanto, você, meu amigo, que assumiu um compromisso monogâmico, mantenha sua palavra. Aconteça o que acontecer, resista. Ou então seja, né, honesto o suficiente para terminar essa relação. Agora, o que não dá é para, ficar essa coisa ambígua, do amantismo e da prostituição. E por fim, uma última conclusão a qual eu chego, e também é bastante óbvio, se nós tivéssemos vivido aí nesses últimos séculos e, contemporaneamente, uma cultura onde a monogamia não fosse uma imposição, seria melhor para todo mundo. Acho que aqui eu tô falando óbvio, né? As pessoas não se sentiriam tão obrigadas assim a estar numa relação, ou muitas vezes insatisfeitas, né? Os homens sexualmente, principalmente aí. E também por essas questões de afeto que eu coloquei aqui, se nós não estivéssemos ligados num paradigma que obrigatoriamente te determinasse, não, você tem que ser monogâmico, só pode ter uma única esposa, que ficasse a critério de cada um. Ah, Duarte, mas seria uma sociedade muito mais violenta, uma sociedade onde os homens brigariam muito mais. Será? Isso é um assunto para um outro vídeo, mas é um tema interessante, né? Será que realmente existe mais disputa numa sociedade poligâmica ou bígama que seja do que numa sociedade monogâmica nesse sentido? É um bom tema para discussão. Mas então, senhores, era basicamente isso. Como eu falei, eu não ia falar nada de novo nesse vídeo aqui, nenhuma coisa que não fosse óbvia, mas eu acho que é importante que essas obviedades, então, constem aqui nesse canal. Então, para esse vídeo era isso. Espero que ele possa ter sido útil. Eu sei que é um tema polêmico, é um tema controverso, portanto, deixe aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso, se você concorda, se você discorda. Considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso pode ser útil para a sua vida. Compartilhe essa mensagem aí se você quiser gerar polêmica e controvérsia nos seus grupos de trabalho, de família, enfim. Lembrando-se sempre de uma coisa, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.